Olá, pessoal! Vamos a mais um conteúdo de microeconomia. Nessa aula, nós vamos falar sobre elasticidade. Para esse tópico, eu vou utilizar o livro do Vasconcelos e o livro do Menkeu. Imaginem agora que a expansão da Índia ou a guerra no Oriente Médio provoque um aumento no preço da gasolina nos Estados Unidos. Como os consumidores reagiriam a esse aumento? Como vimos anteriormente, possivelmente diminuirão o consumo. Mas qual a proporção da diminuição? Essa pergunta, pessoal, pode ser respondida com o conceito de elasticidade. Um aumento de 10% no preço da gasolina reduz o consumo em aproximadamente 2,5% após um ano e cerca de 6% após 5 anos. Então, o tamanho dessa mudança pode ser respondido por meio de um conceito chamado elasticidade. Podemos, pessoal, questionar quais são os motivos para essa diminuição na demanda de combustível. Pois bem, as pessoas podem trocar o carro por um outro meio de locomoção que utilize menos combustível, uma bicicleta ou uma moto, por exemplo, ou até mesmo trocar gasolina pelo álcool. Neste vídeo, eu vou passar para vocês o conceito da elasticidade preço da demanda. Para tal, eu vou utilizar aquela equação que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, a demanda em função do preço do próprio bem, mantendo tudo mais constante. A elasticidade preço da demanda, pessoal, é uma medida do quanto a quantidade demandada de um bem reage a uma mudança no preço do bem em questão, calculada como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço do bem. Agora eu posso expressar matematicamente o que eu falei para vocês anteriormente. A elasticidade do preço da demanda é a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Observe que essa elasticidade ela pode variar entre menos infinito e mais infinito. E para avaliar se a demanda é elástica ou inelástica, eu vou avaliar o módulo desse coeficiente de elasticidade. Se esse coeficiente for igual a zero, eu digo que a demanda é inelástica, perfeitamente inelástica. E se esse coeficiente em módulo for igual a 1, eu digo que a elasticidade desse bem é unitária. Se esse coeficiente em módulo for maior do que 1, eu digo que a demanda desse bem é elástica. Se for igual a infinito, é perfeitamente elástico. E se esse coeficiente em módulo, lembrando, estiver entre 0 e 1, eu digo que a demanda é inelástica. Então, recapitulando, se o módulo da elasticidade for maior do que 1, a variação percentual na quantidade é maior do que a variação percentual no preço. Nesse caso, dizemos que a demanda é elástica em relação ao preço. Se o módulo da elasticidade for menor do que 1, isso quer dizer que a variação percentual na quantidade é menor do que a variação percentual no preço. Nesse caso, estamos falando de uma demanda inelástica. E se esse coeficiente em módulo for igual a 1, temos então uma demanda com elasticidade unitária. A variação percentual no preço é igual à da quantidade. Suponha que um aumento de 10% no preço do sorvete em casquinha cause uma queda de 20% na quantidade demandada deste bem. Eu te pergunto, caro aluno, qual é a elasticidade preço da demanda deste bem? Como vocês perceberam, a elasticidade preço da demanda é igual a 2, ou seja, a variação na quantidade demandada é 2 vezes maior do que a variação do preço. Então, eu digo que o sorvete é um bem elástico. De uma maneira geral e como definição, temos o seguinte: a elasticidade de preço da demanda é a variação proporcional em quantidade comprada dividida pela variação proporcional do preço. Em outras palavras, mostra quanto varia a quantidade demandada se o preço mudar em 1%. E a gente pode calcular usando a fórmula que aparece aí na tela para vocês. A elasticidade da demanda é igual a ΔX sobre ΔP, que multiplica P de x sobre x. Esse ΔX é igual à quantidade do bem X que eu tenho hoje, menos a quantidade do bem X que eu tinha antes. O ΔP é o preço hoje, menos o preço que eu tinha antes. P de X aqui representa o preço que eu tinha antes e X a quantidade que eu tinha antes. Essa, pessoal, é só uma outra forma de calcular a elasticidade de preço da demanda. A elasticidade de preço da demanda determina se a curva da demanda é inclinada ou não. O conceito de elasticidade
está diretamente ligada à inclinação da curva de demanda, como vocês estão vendo agora na tela. Eu vou explicar isso melhor um pouco mais à frente. Nós podemos, pessoal, interpretar a demanda da Beyoncé na música Insubstituível utilizando o conceito de elasticidade. E aí eu pergunto, ela está falando de uma demanda elástica ou uma demanda inelástica nessa música que eu vou mostrar para vocês? To the left, to the left. To the left, to the left. To the left, to the left. Everything you own in the box to the left. In the closet, that's my stuff. Just if I bought it, baby, please don't touch it. And keep talking that mess, that's fine. But could you walk and talk at the same time, man? It's my name that's on that jack. So remove your bags, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about I never ever find a man like you. You got me twisted. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you by tomorrow. Don't you ever for a second get to thinking you're replaceable. So go ahead and get gone. Call up that chick and see if she's home. That I didn't know. What did you think? I was putting you above because you was untrue, rolling her around in the car that I bought you. Well, maybe drop them keys. Hurry up before your taxi leaves. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about I'll never ever find a man like you. Got me twisted. You must not know about me. You must not know about me. Could have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. You must not know about me. Can have another you by tomorrow. Don't you ever for a second get to thinking you're irreplaceable. So since I'm not your everything, how about I'll be nothing, nothing at all to you? Baby, I won't shed a tear for you. I won't lose a wink of sleep, 'cause the truth of the matter is replacing you is so easy. Pois é, pessoal, às vezes o amor não dura para sempre. Quando você descobre que pode viver sem alguém, ele se torna substituível. Beyoncé nessa música quer que você saiba que a demanda dela por um certo alguém é bastante elástica, porque esse alguém não é insubstituível. Vamos voltar agora aos gráficos que mostram a elasticidade. Esse que vocês estão vendo é um gráfico de demanda perfeitamente inelástica. Não importa a variação do preço, a quantidade permanece sempre constante. Nesse caso aqui, a quantidade é igual a 100 e a variação de preço foi de 25%. No caso B, eu tenho uma demanda inelástica. Um aumento de 25% no preço ocasionou uma queda de 10% na quantidade demandada. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho uma elasticidade igual a 1. Um aumento de 25% no preço ocasiona uma queda de 25% na quantidade demandada. No caso da letra D, é uma demanda elástica. A elasticidade em módulo é maior do que 1. Uma variação de 25% no preço ocasiona, por exemplo, uma redução de 50% na quantidade demandada do bem. A elasticidade da Beyoncé pode ser representada aqui neste caso. Ela tem uma demanda elástica em relação a um certo alguém. Nesse caso aqui, pessoal, estamos falando de uma demanda perfeitamente elástica. Os consumidores aqui, por exemplo, só consumirão a um preço de R$4. Acima disso ou abaixo disso, os consumidores não consumirão. Vamos a um exemplo. Suponha que uma fábrica de protetor solar aumentou o preço do seu produto em pleno verão carioca, passando de R$50 para R$55. Ao se depararem com o novo preço e o calor de 40 graus no Rio de Janeiro, os consumidores que consumiam 50 protetores solares passaram a consumir 48. E aí eu pergunto, qual a elasticidade da demanda do protetor solar no verão?
Utilizando a fórmula que eu já mostrei para vocês, podemos calcular a elasticidade. Nesse caso aqui, a elasticidade preço do protetor solar em pleno verão carioca é igual a 0,4. Então, a demanda desse produto é inelástica, o que não nos surpreende. Por que não nos surpreende? Porque qual é o substituto de um protetor solar num dia ensolarado? De fato, não temos muitos substitutos para esse protetor solar, né? Aproveitando a questão do exemplo do protetor solar, podemos indagar quais são os fatores que afetam a elasticidade de preço da demanda. Um dos fatores, pessoal, é a disponibilidade de bens substitutos. Quanto mais substitutos, mais elástica é a demanda. Dado o aumento dos preços, o consumidor tem mais opções para fugir do consumo deste produto específico, ou seja, trata-se de um produto cujos consumidores são bastante sensíveis às variações de preço. Como a elasticidade de preço depende da quantidade do bem substituto, observa-se que quanto mais específico o mercado, maior a elasticidade. Por exemplo, a elasticidade de preço da demanda de guaraná deve ser maior do que a elasticidade do refrigerante em geral, pois há mais substitutos para o guaraná do que para refrigerantes em geral. Um outro fator que afeta a elasticidade de preço da demanda é o uso do produto. Mais utilizações do produto ou bem tem como consequência uma demanda mais elástica. Um outro fator, pessoal, é a essencialidade do bem. Quanto mais essencial o bem, mais inelástica a sua procura. Esse tipo de bem não traz muitas opções para um consumidor fugir do aumento de preço. E aí eu vou utilizar um pedacinho de um desenho chamado Simpsons para mostrar para vocês como que o Homer estimou de forma errada a demanda de um determinado bem. Obrigado, amigão. Eu gostei muito. Contas vencidas. Ensinou algum truque ao demolidor? Não, eu não quero ensinar. Ele não quer aprender, assim a gente vai indo. O que há com eles? Estão só tentando chamar a atenção. Boa sorte! Olha só essas contas. Corrente para elefante, injeções para elefante, um poncho decorativo extra grande. Tecnicamente falando, é de girafa, mas acho que posso alargar um pouco. Essas contas terão que ser pagas com sua mesada. Então vai ter que aumentar para os $1.000 semanais. Então é isso que eu vou fazer, seu espertinho. Dá pra ver o elefante? Pagaremos em dinheiro. Pela última vez, não. Espera um pouco. Isso me deu uma ideia. Vai embora. Olha, pai, eu tenho um cartaz melhor. Não pai. tenho tempo para ler agora, só me dá a ideia do cartaz. Veja o elefante $1, monte no elefante $2. Seu filho pulou 2 metros, vale 2 vezes 2 pratos. Ora, não foram 2 metros. Esse seu animal é com certeza mal-humorado. É? Também ficaria raivosa se atirassem do seu habitat natural e um monte de caipiras ficassem olhando pra você. Ô, mãe, olha aquela garotinha de cabelo engraçado. Vocês não compreendem o Demolidor. Ele é como eu, somos uma dupla de gozadores. E somos selvagens, não levamos gozação nenhuma pra casa. Smithers, isso me lembra aquele cara gordo que eu dava carona até o trabalho. Olha só isso, Marge, $58 e tudo é lucro. Sou o maior homem de negócios do mundo. O Demolidor gastou $300 de comida só hoje. Marge, por favor, não me humilhe diante do dinheiro. Veja o elefante $100, monte no elefante $500. Milhouse viu o elefante 2 vezes e andou nele 1 vez, certo? Sim, mas nós pagamos $4. Isso de acordo com nossa antiga estrutura de preços. Pela nova estrutura de preços, sua conta dá um total de, vamos ver, $700. Agora, como já pagou $4, são somente $696 que me devem, ouviram? Saia da nossa propriedade. Essa cidade está cheia de mortos de fome. Não podemos ficar com o elefante. Não, pai, ele é meu amigo. Lamento, Bart, vou ter que vendê-lo. À venda. Bom, senhor, eu serei honesto. Eu preciso de um grande elefante africano e para hoje. Mas acho que isso não é o que eu estou procurando. O que quer dizer? É um elefante, não é? Bem, ei, não é. Se é que você me entende.
Ele gosta de amendoim. Nosso refúgio animal é o ambiente ideal para o seu bichinho. Milhares de hectares de imitação de planície africana. É perfeito, pai. Só tenho 2 perguntas. Quanto e pague agora? Nós não podemos oferecer dinheiro algum. Somos uma organização sem fins lucrativos. Então a oferta é 0? Nós gostamos de pensar nisso como... Obrigado. Sabe... Obrigado. Simpson, penso que achará a quantia mais do que justa. Pai, acho que é negociante de marfim. As botas são de marfim, o chapéu é de marfim e tenho certeza que o cheque é de marfim. Lisa, um cara que tem muito marfim é menos provável que uma... Como vimos, pessoal, a demanda por visita a um elefante não é necessária, é um bem de luxo. Homer, ao tentar ser um empreendedor, julgou errada a demanda pelo serviço de elefante. Um outro fator aqui, pessoal, é a participação do bem na renda do consumidor. Quanto maior a participação, maior a elasticidade de preço. Os lápis, por exemplo, são uma pequena parcela dos orçamentos dos consumidores. Portanto, se o preço do lápis mudar, não se esperaria uma grande variação na quantidade demandada. Por outro lado, itens como automóveis, eletrodomésticos, tendem a ser mais elásticos, porque ocupam uma parcela bem maior da renda do consumidor. Um outro fator que influencia a elasticidade da demanda é o período de tempo para consumo. Durante um longo período de tempo, os consumidores podem ajustar seus orçamentos a uma mudança de preço de uma determinada mercadoria, ou encontrar substitutos, por exemplo. Consecutivamente, pessoal, a demanda de longo prazo tende a ser mais elástica do que a demanda de curto prazo. Por esse vídeo é só, pessoal. Até o próximo vídeo.